Pessoal, tudo bom? Dando continuidade ao último vídeo que a gente fez, a última aula que a gente gravou, a gente parou na página 29, mas a gente foi até difusão. Da difusão para frente é o que a gente vai estudar nesse vídeo, tá bom? Então, os conteúdos que a gente vai estudar agora são referentes às páginas 29 e 30, e depois disso da página 34 a 46, tá bom? Eu sei que parece muita coisa, é um volume de páginas muito grande, mas não se preocupe que é conteúdo bem simples e rápido e eu tenho certeza que vocês vão estudar super bem os exercícios. Amanhã, no nosso horário de aula, a gente vai ter plantão, tá? E eu espero conseguir adaptar tudo que eu estou fazendo aqui de modo a resolver os exercícios para vocês verem, tá bom? Mas, falando de difusão. No último vídeo eu comentei, até brinquei, que se o monstro desse um peido na sala, todo mundo sentiu o cheiro. Justamente porque o gás ele tem a propriedade de ocupar todo o volume do recipiente, do ambiente que ele está inserido. Então, quando a gente fala de difusão, é disso que a gente está falando. O ar ele tem capacidade de ocupar todo o espaço do recipiente que ele está inserido. Logo, ele tem grande difusibilidade, ele consegue se difundir, ele tem a propriedade de difusão muito forte, tá bom? Então, como está escrito aqui, difusão é a propriedade em que o gás tende a ocupar todo o volume e espaço do recipiente em que está inserido. Maravilha? Com isso aqui, a gente finaliza toda a parte introdutória sobre o que é gás e como se comporta um gás. Tá? Aí a gente começa a falar do estudo sobre as variações de estados de um gás. Bem, como funcionam as mudanças e transformações gasosas, basicamente. Então, são 3 as variáveis de estado. Ou seja, o gás ele sofre mudanças com base em 3 variáveis. A primeira delas é a temperatura, a segunda é a pressão e a terceira é o volume. O que isso quer dizer? Eu posso manter a temperatura de um gás constante e mudar a pressão e volume. Eu posso manter a pressão constante e mudar a temperatura e volume. Ou eu posso manter o volume constante e variar temperatura e pressão. Ou seja, sempre eu vou manter uma delas constantes, ou seja, valor numérico constante mesmo. O volume, ele é 2 litros, ele vai se manter 2 litros durante toda a variação de processo. O que vai variar nessa variação de processo? Temperatura e pressão. São 3 leis que regem, que governam, que determinam como funcionam essas transformações. São 4 cientistas que são bastante famosos. A apostila de vocês traz bem detalhado sobre a vida e como foi o experimento de cada um. Eu preciso que vocês leiam, por isso que eu sempre peço resumo. Mas, no vídeo, a gente vai se atentar no que cada lei quis dizer. Então, os 4 cientistas são Edmar Mariotti, Boyle, Charles e Gay-Lussac. São esses 4 caras. O estudo desses 4 caras trouxe para a gente 3 leis de acordo com a variação desses 3 estados aqui. A primeira das leis, que nós chamamos das leis de lei das isotermas, lei das isotérmicas, ou primeira lei de Boyle-Mariotti, é a lei das isotérmicas. Ou seja, quando eu falo isotérmica, eu estou afirmando para vocês que a temperatura se mantém constante durante toda a transformação. Iso igual térmica de temperatura. Então, as isotérmicas, a lei de Boyle-Mariotti, elas determinam transformações gasosas em que a temperatura se mantém constante, a temperatura não varia. Ele fez o Boyle, ele fez um experimento com um tubo em forma de J, em que ele percebia
que o volume e a pressão eles eram inversamente proporcionais quando mantinha a temperatura constante. O que isso quer dizer? Se o volume diminui, a pressão também diminui na mesma proporção quando a temperatura é constante. De novo, nas leis isotérmicas, volume e pressão diminuem, são inversamente proporcionais. Nas isotérmicas, volume e pressão são inversamente proporcionais, ou seja, quando um aumenta, o outro diminui. E quando um diminui, o outro aumenta. A recíproca, nesse caso, é verdadeira. Tinha falado ao contrário antes. Se atentem agora. Nas isotérmicas, volume e pressão são inversamente proporcionais. O que isso quer dizer? Se um aumenta, o outro vai diminuir. No experimento que ele colocava um tubo, ele pegou um tubo em J, colocou mercúrio ali dentro, e ele percebeu que quando mantinha a temperatura constante, quando diminuía a pressão, o volume aumentava, e quando aumentava a pressão, diminuía o volume. Ou seja, quando a pressão aumenta, o volume diminui e vice-versa. E ele conseguiu traduzir essa ideia de que um aumenta enquanto o outro diminui, são inversamente proporcionais, por meio de um cálculo bem simples. Se ele pegar a pressão e multiplicar pelo volume no primeiro sistema, isso vai gerar para a gente uma constante. Se ele multiplicar a pressão e o volume depois de sofrer a transformação, ele também teria a mesma constante. Então, se eu multiplicar pressão vezes volume num primeiro momento e igualar a pressão vezes volume num segundo momento, eu obtenho uma constante. Ou seja, pressão e volume são inversamente proporcionais nas isotérmicas. Então, P1 vezes V1 igual a P2 vezes V2 nesse sistema em que a temperatura se mantém constante. P1 vezes V1, P2 vezes V2. Na hora de fazer os exercícios, vai ser fácil pra caramba da gente lidar com isso aqui. A apostila não traz, mas eu acho extremamente importante falar de como seria a representação gráfica dessa transformação isotérmica. Se eu colocar num gráfico a relação de pressão por volume, à medida que a pressão diminui, o volume aumenta. Se o volume diminuir, a pressão aumenta. Se vocês separarem, os valores são 1, 2, 3 e 4. 1, 2, 3, 4 aqui também. Na verdade, eu coloquei os 5, 5, 6 aqui, mas eles não trazem para a gente acréscimo na curva. Se vocês observarem, ó, à medida que eu desço aqui, ó, eu tenho o aumento do volume. À medida que eu desço aqui, eu tenho o aumento da pressão. Ou seja, o gráfico ele mostra para a gente que essa lei ela funciona perfeitamente. À medida que a pressão sobe, o volume diminui. À medida que o volume diminui, a pressão sobe. Então a representação gráfica talvez seja a forma mais pura da gente conseguir ver tudo isso aqui. Tá? Lembrando, a primeira das leis é a lei das isotermas. Quem fez isso foi Boyle e Mariotti, então é chamado de lei de Boyle-Mariotti ou lei de Mariotti. Essa lei é representada pela conta de P1 vezes V1 igual a P2 vezes V2. E a curva da isoterma, ela é uma curva mesmo decrescente, quando eu relaciono pressão com volume. Já a segunda das leis, a gente relaciona sobre pressão. Pressão, quando ela se mantém constante, a gente fala que é isobárica. Tá? Iso, porque é igual, bárica, porque o barômetro, por exemplo, é quem mede a pressão. Então, nas isobáricas, a minha transformação gasosa,
leve em consideração que a pressão é constante. Bem, a lei das isobáricas foi determinada por Charles e Gay-Lussac. Na apostila de vocês fala somente de Charles, mas Charles e Gay-Lussac foram dois caras que trabalharam não juntos, mas eles fizeram quase que ao mesmo tempo o estudo do gás que trouxe para a gente essa relação matemática que eu já vou explicar. Então, as isobáricas, eu tenho o meu gás sofrendo uma transformação à pressão constante. Na lei das isobáricas, ou seja, quando eu mantenho a pressão constante, o volume e a temperatura são diretamente proporcionais. Reparem que na primeira lei a gente tinha volume e pressão inversamente proporcionais. Agora eu tenho volume e temperatura diretamente proporcionais. O que isso quer dizer? Se o volume vai aumentar, a temperatura aumenta na mesma proporção. Ou seja, se eu multiplico o volume por 2, eu dobro o volume, a temperatura também vai dobrar. São diretamente proporcionais. Isso aqui é representado pela equação matemática de V1 sobre T1 igual a V2 sobre T2. Ou seja, o volume no primeiro estado dividido pela temperatura no primeiro estado é igual a uma constante. O volume numa segunda condição, num segundo estado, dividido pela temperatura num segundo estado, numa segunda condição, também é uma constante. Então eu posso igualar os dois. V1 sobre T1 igual a V2 sobre T2. Reparem que quando a gente fala de variáveis inversamente proporcionais, quando a gente fala de variáveis inversamente proporcionais, a gente multiplica as duas. Quando a gente fala de variáveis que são diretamente proporcionais, a gente divide as duas. Tá? Se a gente for trazer também para a representação gráfica a segunda lei nossa, que é a primeira lei de Charles, que é a nossa segunda lei gasosa, se eu colocar volume e temperatura num gráfico relacionados, eu tenho uma reta crescente, porque se o volume cresce, a temperatura também vai crescer. E como é na mesma proporção, a gente tem aqui uma reta diferente da isotérmica, que é uma curva. Tá? De novo, se o volume sobe, a temperatura vai subir também. Diferente daqui, se a pressão sobe, o volume diminui, o volume aumenta, se o volume desce, a pressão também desce. Se o volume desce, a pressão aumenta. Se a pressão diminui, o volume... Caramba! Ó! Se a pressão diminui, o volume cresce. Se o volume diminui, a pressão cresce. Aqui, se o volume cresce, a temperatura cresce também. Se a temperatura diminui, o volume também diminui. Se o volume diminui, a temperatura também diminui. Tá? Então a gente já viu a primeira lei, que é a lei das isotérmicas, a lei de Boyle-Mariotti, a segunda lei, que é a lei das isobáricas, que é a lei de Charles e Gay-Lussac. E agora, por último, a terceira lei, a lei das isovolumétricas, as isocóricas, que também são chamadas de segunda lei de Charles e Gay-Lussac, ou terceira lei gasosa. Tá? A gente falou de temperatura e pressão e agora está na hora de falar de volume. Para nossa sorte, o volume, as isovolumétricas se comportam da mesma maneira que as isobáricas. Também relacionam-se duas das variáveis de maneira diretamente proporcional. Ou seja, um detalhe, esqueci de falar. Isovolumétricas também são chamadas de isocóricas. Tá? Isocórica não existe mais. Mas provavelmente a gente vai encontrar com algum exercício na vida aí que vai falar de uma transformação isocórica. Quando falar isocórica, é importante que vocês saibam que ele está falando que é uma transformação em que o volume se mantém constante.
Então, nas isocóricas ou nas isovolumétricas, pressão e temperatura dessa vez são diretamente proporcionais. Então, P1 sobre T1 é igual a P2 sobre T2. P1 sobre T1 gera para a gente uma constante. Depois que esse gás sofre uma transformação, se eu fizer P2 sobre T2, essa constante ainda vai ser igual. Por isso que eu posso igualar P1 sobre T1 igual a P2 sobre T2. E mais uma vez, se eu fosse representar de maneira gráfica as isocóricas ou as isovolumétricas, a gente teria aqui relação entre pressão e temperatura. No caso da pressão subir, a temperatura também sobe na mesma proporção. Se eu quiser transformar isso em número, se eu multiplicar a pressão por 2, eu também multiplico a temperatura por 2. Se eu multiplicar a pressão por 4, eu também vou multiplicar a temperatura em 4 vezes. Tá? De novo, recapitulando. Estudamos agora as variáveis de estado. São 3. Temperatura, pressão e volume. Eu posso manter cada uma delas constante. O comportamento do meu gás vai ser diferente em cada uma das condições constantes ali. A primeira delas é a isotérmica, quando eu mantenho a temperatura constante. Quando eu mantenho a temperatura constante, volume e pressão são inversamente proporcionais, ou seja, enquanto um sobe, o outro desce. Nas pressões, as isobáricas, volume e temperatura são diretamente proporcionais. Então, quando eu mantenho a pressão constante, se eu aumento a temperatura, o volume também vai aumentar. Já nas isovolumétricas, eu tenho volume constante. Também, se eu aumento temperatura ou pressão, os dois aumentam entre si na mesma proporção. Nas isotérmicas, a gente calcula com P1 vezes V1 igual a P2 vezes V2. Nas isobáricas, V1 sobre T1 igual a V2 sobre T2. E nas isovolumétricas, é P1 sobre T1, P2 sobre T2. Existe uma maneira bem simples da gente decorar. Nas isotérmicas, a temperatura não entra na conta. Se você olha para a conta e não vê temperatura, significa que essa fórmula aqui, ela é de uma isotérmica. Se você não vê a pressão na conta, significa que é isobárica. E se você não vê o volume na conta, significa que ela é isovolumétrica. Justamente porque, como a temperatura não muda, ela não vai aparecer na conta. Como a pressão não muda, ela também não vai aparecer nessa conta. E, por último, como eu tenho uma mudança no volume, uma constância, ou seja, meu volume é constante, o volume não aparece na conta. Certo? Pede perdão aí para os pais de vocês pela confusão que eu acabei causando aí. Mas a partir de semana que vem a gente ajeita tudo isso. Certo? Até já.